O inimigo, ele não teme as megas igrejas, mas ele teme aquelas pessoas que vivem em constante oração. A cruz sagrada seja a nossa luz. Fica conosco, Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38. Saul revestiu Davi com sua própria armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o com uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a armadura e tentou caminhar armado, pois não estava acostumado, e disse a Saul: assim não posso andar, não estou acostumado a isso, e tirou a armadura. Tomou então seu cajado na mão, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas, e guardou-as no seu bornal de pastor, que lhe servia de bolsa. Depois, com sua funda na mão, avançou contra os filisteus. Palavra do Senhor. Essa aqui é uma palavra que retrata uma batalha épica, a batalha do bem e do mal, a batalha de Davi e Golias, a batalha do povo de Israel e o povo filisteu. Então estava todo armado ali, um confronto, um afrontamento. Por 40 dias, o gigante Golias, um gigante de 3 metros, com toda a sua vestimenta de couraça, de espada, de escudo, de capacete, aquele gigante de 3 metros não pesaria menos de 300 quilos, com certeza. Um gigante enorme, desafiando o povo de Israel, zombando do povo de Israel, provocando o povo de Israel, colocando o povo de Israel em pânico, porque eles haviam negociado, quem perdesse o desafio era escravo do outro. Então, Israel já estava ali, já negociando a escravidão, prestes a entregar os pontos. O rei Saul já estava acovardado, e aparece nesse meio apocalíptico quem? O pequeno Davi, um jovem pastor de ovelhas. Ele chega ali para levar mantimentos enviados pelo seu pai Jessé. Davi é aquele que foi ungido pelo profeta Samuel. Quando Saul começa a desobedecer a Deus, Deus então chama Samuel e o envia à casa de Jessé e unge Davi para ser o próximo rei de Israel. Mas as coisas às vezes acontecem na nossa vida sem que nós compreendamos. Mas saiba de uma coisa, Deus, Ele visita a nossa casa, Ele visita meu coração, a sua história todos os dias. E Ele conduz a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas Ele já está preparando as batalhas que nós vamos enfrentar. E olha aqui então, Davi, ele se reveste da armadura de Saul. Mas eu digo para você, a vida do outro não é a sua vida. A sua vida não é a minha história não é a sua. Então, a armadura de Saul não serve para Davi. Fica pesado, aquela espada, aquela couraça, tudo aquilo lá, ele não está acostumado. Então ele tira tudo e fala: não quero isso. Não estou acostumado, e tira a armadura. E ele vai até o riacho e pega 5 pedras. Ele vai aonde, meu amado? Eu acredito que ele vai e se ajoelha diante do riacho. Ali ele pega, coloca a mão na água, ele pega 5 pedrinhas lapidadas pela água. Aquele riacho. Ele vai até o Espírito Santo. Me ensina a ir até o Espírito Santo. Ele te ensina a ir até o Espírito Santo. E ele pega 5 pedrinhas e coloca no seu borná. E essas 5 pedrinhas se chamam Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele se enche do Espírito Santo. Ele se enche de Deus para enfrentar o problema, para enfrentar a grande dificuldade, para enfrentar Golias. Então, momentos antes, ali estava o povo de Israel se lamentando, porque certamente iria perder. E quando chega Davi, Davi
se põem em prontidão para enfrentar aquele gigante, aí eles perdem a esperança. Quantas pessoas não dão valor a nós, nos julgam pela nossa aparência? Quantas pessoas dizem, não vai dar, não vai conseguir, não vai sair do desemprego, não vai vencer a doença, não vai nunca conseguir uma casa própria, nunca vai ser feliz no casamento, nunca o filho vai sair das drogas. Não é assim? Quantas coisas, quantas acusações as pessoas fazem contra a nossa história, a nossa vida. Mal sabem as batalhas que nós passamos para chegar até aqui, não é mesmo? Então, e o exército filisteu, o exército de Israel duvidando de Davi, e os filisteus zombando, caindo na gargalhada, caindo na risada, Golias quase tendo um ataque cardíaco, a hora que viu o Davizinho ali, sem armadura, sem nada para enfrentá-lo. Essa vitória está no papo. O povo de Israel vai ser meu escravo. Muitas vezes o mal diz assim, está no papo, vai ser meu escravo. Mas se eu for uma pessoa de oração, se eu for uma pessoa íntima de Deus, uma confiança em Deus, olha o que acontece. Davi estava lá, mas Davi, na sua jornada de pastor, para defender as ovelhas, Davi enfrentou um leão, Davi enfrentou o urso e livrou a ovelha da morte. Então, aprenda isso, são batalhas que ninguém vê. Quantas batalhas eu já venci, ninguém viu, ninguém nem ficou sabendo. Quantas batalhas você já venceu, quantas batalhas você já viveu, quantas lutas você já travou e ninguém ficou sabendo. Foi só você e Deus, entre você e Deus, entre eu e Deus, e ali entre Davi e Deus. Davi pegou o leão para a garganta, Davi pegou o urso para a garganta e salvou a ovelha. E eu profetizo que hoje Jesus está pegando o inimigo pela garganta e salvando a minha vida, salvando a sua vida, salvando a vida da nossa família, pegando o inimigo pela garganta e o atirando para longe de nós. Amém. E lá estava Davi então, cheio da confiança do Espírito Santo, cheio da presença do Pai, da eternidade, do maravilhoso, do conselheiro, cheio da presença do Deus forte, do príncipe da paz, para enfrentar Golias. E quando Golias então se move, com toda a sua ira, a sua fúria, para esmagar Davi, Davi pega a sua funda e ali coloca uma pedrinha. Ele coloca a sua vida, ele coloca a sua alma, ele coloca a sua intimidade com Deus ali. E eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que ele dá 3 voltas. Ninguém viu Davi treinando com a funda. Ele era bom naquilo. Será que as pessoas veem você treinando com a palavra de Deus? Será que as pessoas veem você aqui, ó, derramando suor e lágrimas para ficar treinado com a palavra de Deus para enfrentar o inimigo? Ali estava Davi então, preparado, confiante. E ele pega aquela funda, eu acredito, com a maior calma do mundo. Ele dá 3 rodadas, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ele atira aquela pedra aí, acerta no meio da cabeça do inimigo. E Golias então, ele cai por terra. Todo mundo de boca aberta. Eu imagino aquele silêncio que toma conta. De repente o povo de Israel ficam ali com os olhos arregalados,
sem entender o que aconteceu. O povo filisteu, pior ainda. Davi se aproxima do gigante ali, caído por terra. Ele pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, pega a cabeça do gigante e levanta. E naquele momento, o povo de Israel solta brados de vitória. Ele conseguiu, ele salvou a nossa história. E o inimigo bate em retirada, o inimigo foge. Assim é a nossa vida, e é assim que vai acontecer na nossa vida se nos mantermos fiéis ao Deus único, verdadeiro, ao Deus da vida. Nós vamos batalhar em favor dos nossos, em favor da nossa família, da nossa esposa, do nosso filho, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Nós vamos batalhar em favor, em oração, pois a palavra também diz que não é contra homens de carne e osso, mas sim contra os principados espalhados no ar, o mal espalhado no ar, com os espíritos. E ali estava Davi, se enchendo da glória da terra e da glória de Deus. E logo mais, ali motivados pela grande façanha de Davi, o exército de Israel vai até os filisteus lá e dá o que eles merecem, né? Então acredita no Deus forte, acredita no Deus imortal, no conselheiro, no Pai da eternidade, no príncipe da paz, assim como Davi. Se encha do Espírito Santo. Não busque encontrar a sua própria unção. Não foi com a armadura de Saul, não foi com a unção de Saul que Davi venceu Golias, mas foi com a sua própria unção, com a sua intimidade com Deus. Eu preciso ser íntimo de Deus, para que quando o gigante se levantar, eu vá, mesmo pequeno, mas eu enfrente os problemas de frente, sabendo que o meu Deus está à frente para me livrar de todo o mal. Amém? Espírito Santo, coloca confiança no nosso coração. Espírito Santo, coloca fortaleza, coloca discernimento. Espírito Santo, dá-nos a grandeza de sermos fortes guerreiros em oração. Dá-nos a grandeza de vencermos o mal pelo bem. Assim como Davi não se acovardou. Davi se colocou a serviço do bem, a serviço de Deus, a serviço da sua história, da sua família, do seu povo. Amém? Fiquem com Deus. Que o Deus de Davi abençoe cada dia mais a nossa casa, a nossa história. Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Jesus Cristo, Filho de Davi, tem compaixão e misericórdia de mim. Amém?